Olá, bom dia, e o tema de hoje é o caso do Chile. E a nossa aula está começando. Entre 1964 e 1970, o Chile foi governado pelo democrata cristão Eduardo Frei, 1911 a 1982. E durante esses anos de democracia, os movimentos sociais de trabalhadores, feminino, indígena, entre outros, ganharam força e organização. Então, no período em que o democrata cristão Eduardo Frei estava no poder, ou seja, no governo do democrata cristão Eduardo Frei, houve ali movimentos sociais. E esses movimentos sociais era de trabalhadores, feminino, indígena, entre outros. E esses movimentos sociais, no governo de Eduardo Frei, ganhou força e organização. Assim, nas eleições de 1970, puderam motivar eleitores para apoiar a Unidade Popular, uma frente formada por partidos políticos marxistas, que tinham como candidato o médico socialista Salvador Allende, 1908 a 1973. Então, pessoal, nas eleições de 1970, puderam motivar eleitores para apoiar a Unidade Popular, que era essa Unidade Popular era uma frente formada por partidos políticos marxistas, que tinha como candidato o médico socialista Salvador Allende. E é dele que eu vou falar agora. Vou falar do Salvador Allende, eleito presidente da República em 1970. Allende tinha como principal proposta chegar ao socialismo por via democrática. Agora nós vamos conhecer o que uma historiadora afirmou sobre o assunto, ou seja, o que a historiadora afirmou de como deveria ser, de como que tinha que ser o governo do Allende. O governo deveria preservar e aprofundar os direitos democráticos e as conquistas dos trabalhadores. Para tal, propunha incorporar o povo ao poder estatal, através da criação da Assembleia do Povo, que seria o órgão superior de poder, além de outras estruturas em nível local e regional. Propunha a integração das Forças Armadas aos aspectos da vida social com o intuito de preservar a soberania, oferecendo cursos de formação técnica, não permitiria a repressão ao povo. Na economia, propunha nacionalizar o cobre, o salitre, o iodo, o ferro e o carbono mineral, o sistema financeiro, o comércio exterior, as grandes empresas e monopólios de distribuição, indústrias estratégicas, energia elétrica, transportes ferroviário, aéreo e marítimo, comunicações, produção de petróleo e seus derivados, dentre outros. A reforma agrária e as propostas na área social, saúde, educação, moradia, cultura, alimentação também eram tratadas como fundamentais. Mas o que se colocava inicialmente como principal para a Unidade Popular era o projeto da, abre aspas, via chilena ao socialismo, fecha aspas, a partir do caminho democrático legal, sem insurreição armada. Para Allende e os intelectuais de esquerda, o Chile tinha um traço particular, que precisava ser respeitado e incentivado, a tradição democrática do país. Ou seja, Salvador Allende,
ele pretendia alcançar o socialismo por meio da institucionalidade democrática. Então, Salvador Allende, em seu governo, ele pretendia alcançar o socialismo por meio da institucionalidade democrática no Chile, tá? Aqui no texto vem falar de... Tem uma parte no texto que fala da reforma agrária. 80% das terras agricultáveis que estavam nas mãos dos grandes proprietários foram expropriadas e repartidas entre as famílias camponesas, tá? E também tem uma parte no texto que fala sem insurreição armada. O que isso quer dizer? Ação de se opor, de se colocar contra uma ordem pré-estabelecida ou determinada, revolta. Crime que se configura na oposição direcionada a um poder com o propósito de derrubá-lo. Tá, pessoal? A política de Allende na área econômica e social atraiu diversos poderosos. De um lado estavam as organizações de esquerda, que defendiam a insurreição popular armada para acelerar a passagem do capitalismo para o socialismo. De outro lado, os Estados Unidos, líder do bloco capitalista na Guerra Fria, e parte do empresariado chileno, que se consideravam prejudicados pelo governo Allende e queriam derrubá-lo. Tá? Então, os Estados Unidos, líder do bloco capitalista na Guerra Fria, e parte do empresariado chileno, eles se viam prejudicados pelo governo de Allende, pelo governo do socialista Salvador Allende, né? Então, os Estados Unidos se viam prejudicados pelo governo Allende e queriam prejudicá-lo, queriam que ele saísse do poder, né? Eu vou mostrar a foto para vocês. Salvador Allende, presidente do Chile, discursando na cidade de Temuco, Chile. Essa foto é de 1971. Observem a imagem. Pessoal, tem uma parte do texto que fala: assim, nas eleições de 1970, puderam motivar ou chamar eleitores para apoiar a Unidade Popular, que foi uma frente formada por partidos políticos marxistas. Partidos políticos marxistas, que tinha como candidato o médico socialista Salvador Allende, 1908 a 1973. A 1973. O que quer dizer, pessoal? Partidos políticos marxistas. O que isso quer dizer? Partido marxista apoia a criação de um Estado de partido único liderado por um partido comunista como meio para desenvolver o socialismo e depois o comunismo. O comunismo é uma ideologia social, econômica e política que tem como objetivo alterar as bases da sociedade e implantar um regime de trabalho e distribuição de renda igualitário. Podemos dizer que o Chile é socialista e um país democrático. Por meio da Unidade Popular, uma frente formada por partidos políticos marxistas, esses partidos políticos marxistas defendem o comunismo e socialismo e não aceitam a dominação de uma classe sobre outra, resultando numa sociedade comunista. Os marxistas acreditam que a transição do capitalismo ao socialismo é uma parte inevitável do desenvolvimento da sociedade humana. Sendo assim, Allende, né, o presidente Salvador Allende, que foi presidente do Chile em 1970, tinha como principal proposta, né, o Allende tinha como principal
proposta chegar ao socialismo por via democrática. Por quê? Porque o Chile, para Allende e os intelectuais de esquerda, o Chile tinha um traço particular que precisava ser respeitado e incentivado: a tradição democrática do país, a tradição democrática do Chile, porque o Chile era um país democrata, um país que exercia a democracia. Então, Allende pretendia alcançar o socialismo por meio da institucionalidade democrática, tá? Ou seja, o seu governo queria implantar o socialismo por meio da democracia, tá? Então, Allende pretendia alcançar o socialismo por meio da democracia, tá? Nada de ditadura, democracia. Para alcançar o socialismo, Allende, para alcançar o socialismo, Allende, ele agia, né? Era por meio da democracia. Para Allende alcançar o socialismo na China, para Allende alcançar o socialismo no Chile, era por meio da democracia, tá? Porque Allende era democrata. A nossa aula termina por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal logo abaixo. Se você gostou da aula, aprendeu, achou interessante, já deixa o seu like logo abaixo. Bom final de semana e a gente se vê na segunda-feira, tá? Dia 3 de outubro. Tchau, pessoal. Bom final de semana, um bom domingo de eleição e até segunda-feira. Tchau, pessoal. Até segunda-feira.